pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Culinária em Foco. Nesse sábado, recebendo esse casal especial aqui do Carango Expresso. Sejam muito bem-vindos. Um prazer ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caranguejo, algo da nossa terra, só que de um modo muito especial. Não só o caranguejo, mas eles vão falar um pouquinho sobre tudo aquilo que eles vendem hoje aqui no Carango. E vocês vão conhecer a história deles, o controle de qualidade e, claro, né, o telefone que vocês podem fazer o pedido, como funciona e tudo mais. Fique com a gente que esse sábado está muito especial. Estamos aqui com esse casal, quero que sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre a história de vocês, como surgiu, o que é que vocês vendem, como vocês produzem. Então vamos começar pela história de vocês, como surgiu o Carango Expresso. Vamos lá, João. O Carango Expresso ele surge há 1 ano e meio atrás, mas não com a gente, a ideia não é nossa, tá? As pessoas falam assim, mas não é de vocês. Não é nossa, mas hoje a gente comprou essa ideia, né? Então assim, ela surge, a ideia não é nossa, o marido da minha prima sempre gostou muito de mariscos e tudo mais, e a família da minha prima tem um restaurante que vende caranguejo, e eles dizem assim, nossa, a gente precisa vender isso de uma outra forma, a gente precisa ser delivery, e todo mundo dizia, não, mas não dá, isso é algo muito perecível, que é hoje o nosso maior questionamento dos clientes, nossa, mas é muito perecível, dá pra fazer isso? Dá. E aí ele foi atrás, e um belo dia o restaurante entrou em reforma, e aquelas baldes de tinta de 500 ml, Sim. Ele viu e falou, nossa, acho que aqui dá pra gente fazer esse transporte. Lavou, pegou 5 caranguejos, testou quantos caranguejos davam 5, e falou, nossa, perfeito, agora tem que ir atrás desse balde. E aí ele foi atrás desse balde, correu aí vários lugares, conseguiu locais que fabricassem o balde do jeito que ele queria, com tudo que ele queria, e aí pronto, a ideia estava pronta, agora a outra ideia era levar esse balde para Salinas, porque ia ser um estouro. Ia ser um estouro, caranguejo e praia, tudo a ver. Sucesso. Só que não foi assim, né? Chegou lá, ele pegou um trailer, botou tudo no trailer, partiu Salinas. Chegou lá, não foi um estouro. As pessoas não queriam sair da sua comodidade da barraca para ir até o trailer comprar um balde de caranguejo. Elas queriam comprar o da barraca. Volta-se para Belém, um fiasco. Vamos desistir de tudo, não deu certo. E ele falou, não, gente, a gente não pode desistir de tudo. E aí ele resolveu pegar um baldinho desse e postar nas redes sociais. E em menos de 24 horas ele alcançou 15 mil curtidas. Né? E aí quando ele alcançou essas curtidas ele disse, cara, isso vai dar certo. E aí foi que ele começou a ir atrás. E aí ele lança os 3 primeiros pratos, que é o nosso caranguejo. Com o nome já Carango Expresso. Que é o nosso caranguejo no tucupi, a massa de caranguejo e o camarão no bafo. E aí depois que ele lança, ele veio o nome Carango, do caranguejo, que é o principal produto, e expresso, que você pode pedir a qualquer hora, comer a qualquer hora e em qualquer lugar, porque ele já vai pronto, né? Legal, muito interessante isso. E hoje vocês viraram o dono do negócio. Isso, aí a gente já estava atrás de um negócio, eles já estavam meio cansados, e aí o Rodrigo estava, nossa, a gente precisa abrir um outro negócio. Vamos investir, a gente sempre gostou muito de investir, eu já tenho uma outra empresa, né? E aí a gente falou, então vamos atrás. E aí um belo dia batendo papo, falou, eu acho que a gente vai passar o Carango. A gente, por quê? Sabe, porque a gente já tem outros empregos, a gente tá um pouco cansado, e nananana. Aí eu falei, não, então eu quero. Aí ele falou, ele falou, não, nós temos total interesse. Aí minha prima, sabe, da minha vida bem corrida, falou, olha, dá muito trabalho. Aí eu falei, então eu quero mesmo. É por isso que eu quero. Dá trabalho, né? Eu falei, eu quero mesmo, porque eu já era uma consumidora, eu sou uma apaixonada por mariscos, o Rodrigo tem alergia, então... Tipo, ele zero pode provar. Então eu já era uma consumidora, a gente já sabia mais ou menos como funcionava. Eu falei, a gente vai ter que empregar o nosso ritmo. Que legal. E hoje vocês têm quantos pratos, mais ou menos assim? 12 a 15, porque a gente também está lançando agora 3 pratos novos, legal. Né? Deve estar entrando no nosso cardápio até final de abril. O prato de vocês mesmos? Nossos mesmos, criaram. Sim. Legal, muito interessante. É bom a gente falar sobre isso, porque eu provei o caranguejo, cara, sensacional. O caranguejo, a muqueca, o camarão. Então, assim, cara, é um prato que eu aprovei, muito bom mesmo. Parabéns para vocês.
Mas fala-se um pouquinho sobre o controle de qualidade, porque eu fiquei preocupado também em relação a isso, mas eu consegui comer no almoço, na janta, sabe? E tava o mesmo sabor, não mudou nada. Eu levei para casa e assim, a qualidade é incrível. E as pessoas olham em relação ao balde, a pessoa fala assim, caramba, deve sair caro, deve ser... Mas o caro é o investimento na qualidade do produto, né? Que o cliente fica satisfeito. Por exemplo, eu compro só de olhar. Só de olhar eu falo, peraí, eu quero isso, eu não provei, mas eu quero, é diferente. O balde, a embalagem chama muita atenção. A embalagem, o nome, a logo de vocês, isso tudo chama atenção. Então, como é que funciona o controle de qualidade assim de vocês? Então, João, o nosso controle de qualidade ele é diário, né? Os nossos produtos eles chegam diariamente pra gente. Então, a gente tem uma equipe que manipula esse caranguejo, que mata esse caranguejo, que faz esse caranguejo na quantidade que a gente já tem uma noção que sai. Então, assim, chega domingo que a gente tem que controlar pra não, tipo assim, deu um boom muito forte e a gente não tem como atender. Sim. Por quê? Porque esse caranguejo ele é feito diariamente. O nosso controle de qualidade, além do caranguejo, das outras coisas, tudo é feito com um pouco de antecedência no dia da manhã, né? E tudo é provado antes. Então, assim, não sai um prato diferente do outro. Se você provar hoje a nossa fritada de caranguejo, que foi pra você também, e provar amanhã, ela tem o mesmo sabor. Porque tudo é provado, tudo é testado. A gente costuma dizer, eu, Rodrigo, que o diferencial do nosso restaurante, pode ser que daqui a alguns anos as pessoas digam assim pra gente, vocês não vão conseguir fazer isso. É aquela feira do dia a dia, é aquele tomate fresco, é aquele tempero do dia a dia, é aquela folha não congelada, né? Aquela folha que a gente corta mesmo para ir no vinagrete fresquinha, é o caranguejo feito na hora, é o camarão feito na hora, que é o sabor da casa, que é o que a gente quer levar para a mesa do nosso cliente hoje, né? A gente quer que o cliente receba esse produto e se sinta em casa, muito porque bom. Delivery traz essa tua comodidade, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, é delivery, vai chegar frio, vai chegar murcho. Não, você recebeu, ele chega super quentinho, justamente pela embalagem dele. A gente hoje já procura artifícios para que ele continue chegando quente, para que chegue pronto pro cliente abrir e consumir. Legal. Entendeu? Sem precisar estar esquentando, sem precisar estar fazendo nada disso. Muito bom. A gente estava falando, né, que além do caranguejo tradicional, vocês têm outros, né? Quais são os outros que vocês têm? O nosso caranguejo, ele é ao molho de tucupi. Quando a gente fala isso, as pessoas dizem, mas vai um molho de tucupi do lado? Não, ele é banhado no tucupi. Mas tem gente ainda, mesmo aqui em Belém, no Pará, que não gosta do tucupi. Então a gente tem o tradicional, para as pessoas que preferem, e a gente tem um baiano, que é uma mistura de azeite de dendê com leite de coco. Legal. Que aí também dá um diferencial. Mas a gente estava conversando também no início que tem cliente que pode adaptar, né, ao gosto do cliente. Isso é muito interessante. Né? Assim, a gente faz de tudo para o cliente sair satisfeito. Então, a gente teve semana passada uma cliente que ligou perguntando e tudo mais, e disse assim, olha, eu não gosto de tucupi, eu não quero o tradicional e eu quero leite de coco apenas, não quero com dendê. Aí a gente falou, nossa, dá pra fazer? A gente dá, vai demorar um pouquinho. Por quê? Porque a gente foi testar, provar, tudo mais, e a gente mandou. Depois a gente fica na dúvida, será que ela gostou e tal? E depois a gente recebe feedback legal que ela gostou. Então, assim, a gente costuma dizer que o cliente tem vez. Se a gente puder ajudar para que chegue bem legal para ele comer, a gente vai fazer o possível e o impossível. É muito legal a gente falar sobre isso, sobre feedback. Porque eu vejo no Instagram de vocês, na rede social de vocês, que vocês postam os feedback do cliente, isso é muito legal. Porque quando você vende algo que o cliente te retorna e diz assim, eu gostei muito, ou seja, é o valor que você ganha, a gente não está falando nem de valor financeiro, é o valor do teu trabalho, diz assim, olha, vale a pena eu acordar um pouco mais cedo e ir na feira comprar os produtos, sim, vale a pena eu pedir o caranguejo, que é um pouco mais caro do que o outro, para oferecer qualidade. Então isso é muito legal a gente falar sobre isso. A questão do feedback é essencial, assim, porque
ter tanto o feedback positivo como o negativo, que ajuda a melhorar cada vez mais. Exatamente, o crescimento da empresa, né? Isso é muito interessante. A gente tenta dar muita atenção ao nosso cliente. Então, assim, como qualquer outro produto, a gente já teve falhas. Até porque tem falhas que não dependem da gente. Como você compra uma taca de caranguejo, às vezes vem um caranguejo que não tá legal, mas a gente não tem como quebrar uma pata e provar. Então já chegou na mesa de um cliente ou outro um caranguejo ruim, mas a gente faz de tudo para que aquela experiência não seja válida. Então a gente oferece outro, a gente oferece o estorno, a gente oferece qualquer outro prato para que ele se sinta bem. Isso é algo interessante que ela está falando, porque existem vários lugares, né, que a gente pode ir. Aí se a gente reclamar, não tá bom e foi o máximo que eu pude fazer. Mas a gente conversando antes de gravar o programa, vocês fazem essa questão, tem uma pata que o caranguejo não veio bom, porque já não é uma coisa de vocês, é o que vem do fornecedor. Sim. E aí vocês dão um estorno ou vocês dão um crédito. É muito interessante a pessoa ter um crédito, né? A pessoa, ou manda um outro produto, isso assim, é muito legal. Eu costumo dizer até para os nossos colaboradores, né, que o cliente ele precisa se sentir satisfeito e a gente precisa dar o nosso melhor. Sim. Se ele veio com uma reclamação de lá, é porque ele não se sentiu satisfeito. Então a gente não pode receber isso como uma agressão. A gente precisa escutar, absolver e devolver o melhor. Ele tem que sair daqui com a melhor impressão que ele pode, nossa. Isso é legal, até porque você trabalha na área de marketing, isso é muito interessante, né? A gente que trabalha com essa área, a gente entende que é o seguinte, que o feedback positivo ou negativo, ele acrescenta o crescimento ou não, né? Isso. Ou não na pessoa. Então, assim, fica pra gente uma satisfação quando o cliente diz assim, poxa, teve uma pata que eu não gostei, mas calma, eu vou mandar outro para você. E o cliente, poxa, essa empresa vai me mandar outro por causa de uma pata. Isso é legal. A gente teve, tipo, um estouro muito rápido nesses últimos meses e você só começa a crescer quando dá o estouro. Então a gente teve os pedidos muito atrasados num determinado final de semana. E aí todo mundo agoniado que a gente queria entregar e o cliente reclamando. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, liga para esse cliente que ainda não recebeu o produto, pergunta como que a gente pode amenizar essa demora para ele, se ele quer um outro balde, se ele quer uma outra comida. E assim, foram 3 reclamações de atraso, a gente conseguiu 2, uma a gente não conseguiu contato na hora, mas eu até deixei lá, gente, se ela ligar, a gente pode oferecer. E aí a gente conseguiu amenizar, e aí a gente recebeu um feedback no outro dia. Era no domingo, a gente não abre na segunda, então na terça a gente recebeu um feedback muito legal que ela falou assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença, valeu a pena esperar os meus baldes. Então, tipo, isso pra gente é recompensador, sabe? Certeza. Porque o nosso cliente, ele vai ser ouvido sempre, entendeu? Ele é o nosso ponto forte. Na verdade, a gente existe porque tem ele. Porque tem ele, exatamente. É muito interessante. Pessoal, quero dar um recado pra vocês. Fica agora com o nosso recadinho, a gente volta já já. Deixa eu dar um recado para você. A Bragantina agora é Rossini. Rossini é uma marca de linguiça calabresa que tem linguiça de lombo, linguiça aperitiva, com queijo, meu amigo. Isso aqui no seu churrasco combina demais. Sem a linguiça não tem churrasco. Então, Rossini é a marca. Mais uma vez eu falo, Barros e Torreão é a distribuidora aqui no estado do Pará. Telefone aqui no rodapé. Dá uma ligada e venha se deliciar no seu churrasco com a melhor linguiça calabresa do Brasil. Olá pessoal, voltamos para mais um bloco com esse casal aqui maravilhoso do Carango Expresso. Vamos falar um pouquinho do que a gente tem hoje aqui? Vamos falar um pouquinho. Você estava me falando que isso aqui é uma experiência, né, que vocês estão fazendo. Fala um pouquinho do pessoal. A gente vai lançar, como eu te falei, alguns pratos novos agora, final de abril. E algo que é muito pedido pra gente é um camarão empanado. Legal. Então a gente está nos testes, tudo indica que final de abril ele vai entrar já para a mesa dos nossos clientes. Ele vai ter os acompanhamentos, que é a nossa marca registrada, arroz de jambu, farofa e vinagrete, que 90% dos nossos pratos hoje já sai com esses acompanhamentos, e o camarão também vai sair. Então a gente está em teste com ele hoje, mas logo logo ele está aí apto para o nosso cliente. Muito bom falar sobre isso, né? A gente tem aqui o camarão, o caranguejo. Esse caranguejo que está aqui é o tradicional, é no tucupi. No tucupi. Esse é o nosso carro-chefe, tá, João? É assim, impossível não sair todos os dias. A gente já diz assim,
vai sair caranguejo no tucupi. Então ele é a nossa preferência, é o que os clientes mais gostam. Todo dia a gente sai, tem balde de caranguejo, a pessoa fala, nossa, mas a gente funciona de terça a sexta, de 18 às 23 e sábado e domingo de 9 às 15h30 para pedidos. E aí todo mundo pergunta assim pra gente, mas sai todo dia balde de caranguejo? Gente, sai. Sai na terça-feira? Sai. À noite? Sai, gente, acredite. A comodidade de você poder comer o caranguejo qualquer dia, qualquer hora, né? Como você mesmo experimentou e falou ainda agora. Você pede à noite e a gente ainda não abre dia de semana para almoço. E como no almoço, o sabor é o mesmo, né? Verdade. Então, assim, a gente sai todo dia. O nosso carro-chefe é o caranguejo no tucupi ainda. A gente tem outros pratos que saem muito, mas esse ainda é campeão de vendas. Campeão, né? A gente está até falando sobre a venda, a questão das vendas. E é interessante a gente frisar isso, porque hoje o carango não está nos aplicativos, né, como, não vou falar aqui, mas os aplicativos de venda, porque a demanda do carango sem o aplicativo é muito grande. E assim, é uma questão de inteligência e marketing isso, né, para atender bem e com qualidade. Né? É assim, a gente, claro que quer atender um universo muito grande de pessoas, mas a gente quer ter a qualidade para atender essas pessoas. Como a gente conversou um pouquinho antes, irmão, a gente tem esse cuidado de ter aquele retorno, de poder estar um feedback do nosso cliente no dia a dia. Às vezes o cliente liga para lá e fala assim, eu queria um combo, que é algo que também a gente vai entrar no final de abril. Combo, foi uma cliente que falou, vocês deveriam vender o meio camarão e o caranguejo junto. A gente, nossa, é verdade. A gente começa a perceber a necessidade desse cliente e vai adequando a ele. Então hoje os aplicativos, eles te pedem um tempo muito grande, tá? Eles te exigem uma coisa que você não pode ter falhas. E eles te exigem um atendimento que é irreal, muitas das vezes. Então, por esse motivo, hoje a gente está optando ficar por fora. E o aplicativo tem a questão também do feedback, né? Por exemplo, a pessoa te pediu pelo WhatsApp, aí você tem um contato direto ali com a pessoa, ela te responde, ela fala pra você se gostou, se não gostou. Isso é legal, isso é muito interessante. É aquele corpo a corpo, boca a boca que a gente ainda prefere. É a antiga e atual propaganda boa, né? Boca a boca. E é muito interessante a gente falar sobre isso. E deixa aí o telefone de vocês pro nosso público, né? Que seja feito pedido. Eu não sei decorado. Não é do teu problema. Pode falar. Vou pegar uma cola. É o 99315-0461. Então deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o telefone do Carango. Tem um Instagram, né? Ele pode seguir vocês. Expresso com 2G. Com 2G, é bom falar que tem um Instagram, você pode solicitar por lá. E é muito interessante, muito legal. Como eu falei no começo e quero frisar de novo, a pessoa, quando ela olha aqui o balde, quando ela compra pela ideia, né? Pela ideia. Isso é muito legal. É assim, eu costumo dizer, a gente costuma falar que a gente não vende caranguejo, tá? A gente vende o balde, a gente vende uma refeição, a gente vende um momento de prazer, um momento que você tá em casa e aí fala assim, nossa, eu queria comer um caranguejo, mas eu tenho que ir na feira, eu tenho que comprar o caranguejo, eu tenho que matar esse caranguejo, eu tenho que sujar minha cozinha inteira para comer 5 a 10 caranguejos. Então, não, isso acabou, entendeu? Ele chega quente e a gente garante, às vezes atrasa um pouquinho, o cliente fala assim, se chegar frio eu não quero. A gente, não se preocupe, vai chegar quentinho, chega quente, chega tudo prontinho, os acompanhamentos vão nas vasilhinhas que você não precisa nem tirar para comer, tá? Você só tira a tampinha, você não precisa colocar no prato, você não precisa colocar em nada. Suja a louça, então assim, é uma comodidade. O carango hoje ele surgiu como uma comodidade. A gente não pensa em virar restaurante, tá? Porque a gente já escutou muito, vamos virar concorrente. Não, a gente não pensa em virar restaurante, a gente pensa em ficar em delivery, porque a gente quer levar esse conforto pro cliente que tem vontade de comer um caranguejo, um marisco, sem sair de casa. Muito legal. Eu vou fazer uma última pergunta, que ela é bem interessante. Eu costumo fazer essa pergunta para quase todas as pessoas que eu entrevisto, né? Como é empreender em família? Você quer falar? Não, é interessante, assim, lógico que a gente também não vai ficar o dia todo sempre falando só sobre o trabalho, mas é legal, até pela nossa convivência. Essa é muito bacana, é muito legal, a gente divide muitas coisas juntos. Mas tem uma hora que você tem que dar um freio, porque senão o caranguejo ele dorme junto na cama com a gente, entendeu? É legal. Mas eu falo isso em relação a principalmente a questão do que é o foco do programa culinário, porque existe, né, uma pitada de amor ali, poxa, eu vejo que vocês amam
fazer isso que vocês Sim. fazem. Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa faz por uma necessidade. Eu vou fazer porque é uma necessidade. E aí não deposita ali o amor, faz porque ela precisa. Óbvio que todo mundo que trabalha precisa, mas o amor, acima de qualquer coisa, traz um gosto diferente na O coisa. carango, eu costumo dizer que ele virou a nossa paixão, né? A gente tem prazer realmente. As pessoas falam assim: nossa, mas você vai na feira sempre. Quem vai na feira pra você? Não, somos nós. A gente vai na feira, a gente reveza, cada um, apesar de sermos dois, cada um tem a sua função, a sua obrigação. O financeiro é do lado do Rodrigo, as compras são mais do meu lado, e a gente sempre tenta respeitar muito o limite um do outro, né? E o limite quando a gente precisa conversar, quando a gente precisa falar, não foi legal o que você fez naquele dia no restaurante e tudo mais. Então, isso é muito livre entre a gente. E a gente ama o que a gente faz. Eu posso te dizer que cada feedback que a gente recebe é muito prazeroso, e quando a gente recebe um feedback que não foi legal, a gente fica triste. A gente fala: nossa, vamos reverter isso, vamos ligar pro cliente, vamos fazer o que a gente pode. E então, assim, ele virou um filho que a gente pretende, assim, crescer muito. A gente tem muitos pedidos de outras localidades. A gente tem muito pedido de Manaus, por incrível que pareça, porque a gente envia, tá, João, para todo lugar. A gente envia para São Paulo, a gente envia para Manaus. Chega quente, chega quentinho, a gente tem vídeo para provar, porque quando chega lá o cliente filma e manda pra gente. Legal. E assim, a gente tem muito pedido, às vezes, de uma área de Ananindeua e Castanhal que a gente ainda não atende. Então a gente no futuro pensa, quem sabe, em abrir um outro polo em Ananindeua. Somente deixando claro, somente delivery. Somente delivery. E é isso, a gente ama o que a gente faz, a gente quer realmente um cliente satisfeito, a gente quer realmente um cliente que goste da nossa comida, o cliente que se sentir, não gostei, acho que não foi legal hoje. Como a gente já teve esse feedback, como eu contei um pouquinho antes, a gente está aqui apto a receber as críticas. Eu sempre digo, o Rodrigo até brinca comigo, eu adoro críticas, porque eu acho que as críticas construtivas, elas fazem a gente crescer. Então a gente está apto, o nosso Instagram ele é aberto, a gente tem quase 21 mil pessoas lá seguindo a gente recebe pedido por lá e recebe também ideias, recebe críticas, recebe elogios. Nós somos aptos a tudo, a receber isso com o coração aberto para melhorar. Muito bom, legal. Então, pessoal, fica aqui, foi muito maravilhoso, quero agradecer vocês. A gente agradece. Eu parabenizo vocês também pela qualidade da comida, eu pude provar. Incrível, chegou quente, a comida estava maravilhosa, comi no almoço e na janta, então assim, aprovada a qualidade da comida deles. E cara, nós vamos colocar aqui no rodapé a rede social, o telefone deles, manda lá um WhatsApp, quer conhecer um pouquinho sobre o trabalho deles, entra no Instagram. Muito obrigado pela presença de vocês e fique à vontade, Culinária em Foco é a casa de vocês. Obrigada, João. Até logo, pessoal. Olá pessoal, nós voltamos mais uma vez. Olha quem está com a gente aqui, a chefe Ohana, seja muito bem-vinda. Mais uma vez ela está com a gente, dessa vez ela vai fazer um brigadeiro de batata doce. Olha só, cara, é legal. Então você vai acompanhar com a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui, né? Mais uma vez, ela que vem, ela tem o público dela muito legal, que segue a gente, que curte, que assiste o programa. Então fica ligado e acompanha tudo aqui com ela, que hoje ela vai falar e fazer muita coisa aqui com a gente. Fica ligado aí com a gente. Então a gente vai começar com a batata doce.
a essência de baunilha, o açúcar. Esse açúcar pode ser o demerara. E a água. A água precisa estar morna. Então a gente mistura todos esses ingredientes e bate até ele formar uma pasta, que é essa pasta que vai ser a base do nosso brigadeiro. Então a gente bate esses ingredientes até eles virarem uma massa. Vou bater mais um pouquinho. Então, olhem, ele ficou parecido com um creme, tá? A batata doce toda foi dissolvida. E agora sim, a gente adiciona o purê de inhame. O objetivo desse purê de inhame é dar a cremosidade no nosso brigadeiro. Vou adicionar ele aqui. E bato novamente. Pronto. Então, o nosso creme já ficou assim, tá? É um creme liso. Nesse momento ele tá sem o sabor. A partir dele eu posso fazer tanto o brigadeiro, que adiciono o cacau em pó, como eu posso fazer também o nosso beijinho. Com o beijinho basta adicionar o coco ralado. E no lugar da essência de baunilha, a gente usa a essência de coco. E isso ajuda a fazer com que o nosso brigadeiro, o nosso beijinho já fique com aquele gostinho bem bacana. Agora a gente vai passar os ingredientes para uma panela. E adicionar o cacau em pó. Esse cacau em pó que eu estou usando é o 50%. Mistura até incorporar todo esse cacau em pó. Quando eu tiver incorporado todo ele, olha, eu vou levar ele ao fogo. Nessa textura, se vocês prestarem atenção, ele tá parecido com a textura como a gente começa a fazer um brigadeiro tradicional. O brigadeiro tradicional, que vai aquela caixinha de leite condensado, ele começa assim e a gente leva ao fogo até ele dar o ponto de brigadeiro. E com o nosso brigadeiro a gente faz a mesma coisa. Vamos lá. Mexer por aproximadamente 20 a 25 minutos, que ele vai chegar na textura do brigadeiro. É importante mexer, porque se a gente parar de mexer, pode criar bolinhas no nosso brigadeiro, que não vai ficar legal. Depois, quando a gente for comer, ele fica com aquele aspecto não fica aquele aspecto cremoso. Então a gente mexe de 15 a 20 minutos até ele ficar nessa textura. A textura dele é essa. Olha, ele fica com a textura de brigadeiro depois de 15 a 20 minutos mexendo. E aí, Rona, conta um pouquinho do que a gente vai fazer agora, vai preparar. Então, o nosso brigadeiro já ficou 20 minutos mexendo, né? E ele chegou nessa textura, que é a textura de brigadeiro mesmo.
Existem duas formas de usar ele. Do jeito que ele está, a gente pode enrolar e fazer o nosso brigadeiro de bolinha. Ou a gente pode usar ele como recheio de bolos. Se a gente quiser deixar ele um pouquinho mais mole, pode virar cobertura. Então aqui você pode usar a sua criatividade. Legal. Então ele, o que é que você precisa? Vai precisar untar a mão. Pode ser o próprio óleo, se puder ser o óleo de coco ou o óleo de girassol. No caso, esse aqui você vai fazer para preencher o ovo aqui. Isso, porque me pediram para comer ovo de Páscoa hoje. Então eu enrolo ele e passo no granulado. Legal. E fica exatamente igual ao nosso brigadeiro tradicional. Esse aqui eu fiz bem grande, né? Mas a gente pode fazer ele... O tamanho que você quiser, exato. Então, agora bora pro nosso ovo de Páscoa. Vamos lá. Tá? Essa nossa casca é de ovo, é de chocolate vegano. Ele é sem glúten, sem leite, é o mais importante. Não tem leite, nem tem lactose na composição dele. Eu já dei um pouquinho para cada um provar um pedacinho. É uma delícia esse chocolate. Ele tem gosto de cacau mesmo. E ele pode virar tanto o ovo de Páscoa tradicional, que é o que a gente está vendendo na nossa loja, que embala ele com aquela embalagem bonitinha, como o ovo de colher. No ovo de colher, a gente recheia ele com o nosso brigadeiro. Sem enrolar, recheia com... Recheio primeiro com o brigadeiro, porque se o ovo é de brigadeiro, vai muito brigadeiro. Vai brigadeiro dentro dele e vai brigadeiro para decorar. E aí nesse período, assim, aumenta o pedido, né? Porque você vende ele também fora desse período, né? Vende normal. Vendo sim. Nesse período, eu fiz uma compra bem grande de ovo, da casca do ovo de Páscoa. E a gente está chegando na última semana da Páscoa e a gente praticamente já acabou o nosso estoque. Eu até tentei falar com a fábrica para ver se dava tempo de chegar mais, mas não chega mais a tempo da Páscoa. Então, quem quiser garantir o seu, ligue logo, reserve, que a gente no sábado da Páscoa ou na quinta-feira a gente vai mandar entregar na sua casa. Legal, segue lá o Instagram dela, Chef Ohana, você vai ver tudo que ela faz, você pode chamar no direct e fazer o seu pedido, ela te responde lá rápido, né, chefe? Respondo. Rápido, ela te responde. Você tem a pronta entrega ou não? Por encomenda? É por encomenda. Por encomenda. Como vocês viram produzindo brigadeiro, eu não coloquei nada de conservante nele. Então ele é um produto com uma validade menor. Eu não posso produzir ele, por exemplo, aquele ovo que a gente compra que fica meses lá na prateleira, eu não consigo fazer a mesma coisa com o meu. O meu ele tem uma durabilidade de 2 a 3 dias, dependendo da temperatura. Em Belém, que é bem quente, a durabilidade dele é menor, então eu peço para conservar na geladeira. Só que eu também não consigo produzir em grande escala e deixar guardado. Sim. A pessoa pede, a gente produz e manda entregar. Entendi. Entendeu? Então, aqui a nossa casca bem recheada e a gente vai decorar com os brigadeiros. Com os brigadeiros. Esse é aquele famoso ovo de colher. Esse é o ovo de colher. E aqui você pode usar criatividade. Se puder usar biscoito para decorar. Aí vai da criatividade da criatividade da pessoa. A gente está no primeiro programa, né, conversando sobre que você começou esse trabalho através da necessidade que a sua filha teve com a intolerância à lactose. Hoje ela já provou algumas coisas, o brigadeiro normal, né? Ela provou. E aí, como foi a reação? O brigadeiro normal, a gente foi no aniversário, eu disse, bom, agora é a hora da minha filha provar o brigadeiro de verdade. Vamos lá, filha, prova aqui. Dei um pedaço para ela provou assim, mãe, não gostei, eu gosto mais do seu. Mas ela não apresentou nenhuma reação? Não, e assim, é só ressaltar que é uma confusão muito grande que as pessoas fazem. A minha filha, ela possui alergia ao leite de vaca, que não é diferente da intolerância à lactose. A intolerância à lactose, ela pode consumir aqueles produtos zero lactose, e no caso da minha filha, nem esses ela podia. Ah, entendi. Entendeu? Então, através disso, surgiu algo que foi muito interessante, que foi a Chef Ohana, que hoje tem mais de 30... quantas receitas hoje você tem? Mais de 50 receitas mais de 50 autorais. Receitas autorais, né? Isso. É muito interessante, sua filha está com 3 anos de idade. Está com 3 aninhos. 3 anos de idade. E assim, ela criou várias coisas
Ela tem hoje pão de queijo sem queijo, Pão de queijo o sem bolo que eu tive que provar, né? O bolo sem fermento, sem ovo, sem trigo, sem... E só acreditaram, sem leite. e só acreditaram porque viram eu fazendo. E provei. E provou. Muito bom. E eu não comi só uma vez. Então vamos finalizar aqui mostrando, né? Cara, ficou muito lindo. A gente sempre fala que a gente compra pelo que a gente vê, às vezes mesmo sem provar, a gente compra pelo que a gente vê. Exato. E é muito legal assim, muito bonito a imagem, eu compro a ideia. Quer deixar um recado? Deixa um recado, deixa teu telefone, chama o pessoal para vir seguir a tua página, convida todo mundo. Pode seguir a gente no Chef Ohana. O nosso Instagram, além da gente fazer a venda dos produtos, ele é nossa vitrine, tem muita receita legal lá. A receita do bolo de laranja que a gente fez no último programa tá lá. Tem a receita de pão de queijo, tem receita de pizza também. E agora vai estar a receita do nosso brigadeiro de batata doce. É isso aí, pessoal. Fique ligado em mais um programa Culinário em Foco chegando ao fim para você. Muito obrigado pela sua presença. Fica aí com uma dica para você da Bedive. Um grande abraço. Obrigado, Chef Ohana. Obrigada. Até a próxima.